Tem muita coisa por trás, né? Por trás. O que você pode falar, Cauana, pra gente, assim, o que a mãe, é igual eu falei, né? Ah, olha, você vai ter que estudar sobre a questão sensorial, né? Aham. Assim, falando, simplificando, assim, de uma forma que os pais podem entender. Que tem por trás da seletividade alimentar que nós pais às vezes não sabemos? Um exemplo, né? A questão da sensorial. O que mais tem por trás que os pais às vezes não sabem sobre a seletividade alimentar de crianças dentro do espectro autista, que eu digo? Esse é um assunto que eu amo falar, então se deixar, Eu eu vou falo. falar aqui até. A seletividade alimentar, ela pode acontecer por três motivos, assim, digamos que principais. A gente tem as causas sensoriais envolvidas, que é essas que a gente já conversou, né? Que são os nossos, o nosso sensorial em si, né? Só que a gente não tem só cinco sensorial, né? A gente Sistema aprendeu na sensorial. escola. A gente tem 8. Então, eu não vou me lembrar aqui certinho, mas a gente tem sistema interoceptivo, Perspectiva. sistema proprioceptivo, sistema límbico. Então, assim, tudo isso está envolvido. Então, quando a gente fala assim, a questão sensorial envolvida, a gente tem até a questão do sentir fome. Então, se essa criança sente fome, né? Será que Verdade. não tem ali o sistema interoceptivo, que é o interno, é a criança sentir fome, se sentir saciado, o sentimento dela que faz ela comer, né? A gente, como ser humano, quando eu tô triste, por exemplo, eu sinto vontade de comer chocolate. Isso não é fome, é o que a gente chama de fome emocional, mas é o Uhum. meu sistema interoceptivo, a minha parte sensorial funcionando Uhum. ali, que eu preciso comer aquilo ali. Então, a gente tem essa questão sensorial. Então, como eu disse anteriormente, se é uma criança que tem um sensorial, né, uma questão olfativa muito forte, ou uma questão do paladar muito aguçado, a chance dessa criança ter uma seletividade alimentar para alimentos mais neutros ou sem cheiro é muito grande, ou até mesmo que sejam muito apimentados. Já atendi criança que ela gostava de sentir o gosto da pimenta, então tudo tinha que colocar pimenta para ela. E ardia. Ela falava que ardia e que ela gostava daquilo. Se ela pudesse, ela bebia água com pimenta, porque Gente, ela ela gostava da gostava da sensação. sensação, né? Então, a gente tem essa questão sensorial envolvida. Outro ponto é a questão comportamental. E aí a gente entra muito nessa questão comportamental, a gente tem duas vias, né, do comportamento. É aquele comportamento que é ação-reação, que é aquilo de o antecedente, né, e o que a minha atitude diante daquilo ali, e o comportamento copiado, o que eu vou copiar dos meus pais. Então, a criança muitas vezes fala assim, esse comportamento, como que é o comportamento dos pais? Como que é o comportamento com a alimentação? Os pais comem isso? Os pais têm hábitos, né, de sentar à mesa para comer? Como que você vai querer que essa criança ela tenha um comportamento que ela ainda não adquiriu? Que ela não sabe como que faz para ter esse comportamento, né? E aí é uma criança que não consegue sentar numa mesa para comer, numa criança que não consegue olhar no olho para comer. Isso é questão comportamental. E aí a gente entra com a aba para a criança conseguir sentar. É treino, minha vez, sua vez, segura aqui, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, toda essa questão envolvida, motricidade, né? A psicomotricidade envolvida. E aí a gente tem também a questão do sensorial envolvida aí novamente, né? Não tem como separar, assim, é Uhum. isso, é isso, é sempre interligado. Obrigado, Então, né? por exemplo, até o fato da criança conseguir levar o garfo, a distância do garfo para a boca é uma questão sensorial, porque você tem a percepção de qualquer distância, mas também que a gente tem coordenação motora grossa, tem uma coordenação motora fina, abrir a boca, colocar na boquinha. Isso são comportamentos que são aprendidos. Então, a gente tem a seletividade por questões comportamentais também. Se é uma criança que não consegue sentar, olhar no pratinho, Nossa, parar, prestar eu tenho atenção em vídeos assim. você.
Que o Titi não conseguia sentar para comer. A gente Então, correndo atrás. Ele pequenininho. A gente, menina do céu. A gente correndo atrás dele. Filho, vamos sentar para comer. Tava indo em processo de investigação, né? Filho, pelo amor de Deus, você precisa sentar. A gente tem um vídeo gravado. A gente correndo. Mas é o que é um acontece. Que eles não conseguem comportamento. sentar. Exatamente. E aí a aba entra. Hoje eu tenho alguns cursos. A minha terapia alimentar, a base é a aba, Sim, por sim. conta que eu tenho Né? o filho autista, né? E é claro, eu tenho outros cursos em outras áreas, né? De desenvolvimento, mas hoje a base principal ali é a aba. Sim. Então, se a criança chega no consultório, a criança não está conseguindo sentar na mesinha para fazer a atividade, o primeiro passo que eu vou trabalhar com essa criança é fazer com que ela fique sentada. É tempo de espera, é troca de Espera. turno. Então, é ela Nossa. entender que é minha vez, sua vez. Porque antes dela comer, prestar atenção no pratinho, ela precisa ter esse treinamento, ela precisa ter esse treino, né? Ela precisa aprender esse comportamento. E aí, por último, não menos importante, a gente tem as questões fisiológicas também, que estão interligadas à parte da seletividade alimentar. No começo ali você trouxe um ponto muito importante, às vezes é uma alergia alimentar. Uhum. Eu atendi um paciente que a criança não comia nada. E ela chegou para mim, era uma criança autista, nível 3 de suporte. Era uma criança que não falava, isso já tem alguns anos já, eu acompanho essa criança já tem um bom tempo. Era uma criança que não falava, tinha uma comunicação, mas não era verbal. E a mãe levou para mim porque o tio da criança viu na internet que a vitamina D era importante para o desenvolvimento do autismo, né? Para a criança desenvolver. E aí ela falou assim: olha, eu vim para você pedir um exame de vitamina D. E aí eu comecei a conversar com essa mãe. Eu fui conversando com ela, fui me dando desespero. Eu falei, gente, a vitamina D aqui é a ponta do iceberg. É a menos Mas vamos, importante. a vitamina D aqui é o de menos aqui, mas vamos conversar. E aí a gente começou a desmiuçar. E aí, no decorrer dessa consulta, ela começou a falar que a criança não dormia, que a criança tinha um abdômen globoso, duro, que a criança tinha muitos gases, que a criança mamava 4, 5 vezes à noite, que a criança vivia só de mamadeira, que toda vez que ele mamava, ele tinha uma irritação muito grande após a mamada. E aí eu falei assim, ele come? Não, ele só mama e come bolacha, rosquinha Mabel. Falei, gente, então peraí, vamos aqui. E aí a gente entrou com um protocolo de retirada de glúten e caseína. Ah, Kaona, mas precisa retirar o glúten e caseína de toda criança? Era um caso específico. Ah, mas ele tinha alergia ao glúten e à caseína? Não. Hoje ele come glúten e caseína normal, a gente reintroduziu. Só que o problema é que essa criança estava com abdômen, com o intestino irritado, o intestino inflamado de uma forma muito grande. E aí, o glúten e a caseína são proteínas que são de difícil degradação. Então, eles ficavam parados ali no intestino sem ir nem vir. E aquilo fermentava. Aquele alimento, vamos dizer de uma maneira assim, bem chula, apodrecia dentro da barriga da criança. E essa criança, por ela não ser verbal, ela ter uma comunicação, mas não ser efetiva, Não conseguia ele não expressar, né? conseguia falar. E então ele ficava muito irritado. E toda vez que ele ficava irritado, ele queria mais mamadeira. Por quê? A sensação do leite na barriga, de imediato, é a sensação de conforto. É o que a gente tem quando a gente vai amamentar uma criança. É aquela questão, assim, confortável mesmo para a criança. Então, quando ele mamava, ele tinha esse conforto momentâneo. E ele ficava só na mamadeira porque aquilo causava aquele conforto. Só que o problema era depois. Quando aquela proteína ficava ali na barriguinha dele, começava a fermentar, tinha gases, tinha muita dor, ele chorava, você batia na barriga dele, assim, a camisetinha dele, assim, ficava até altinha, assim, na barriga, era, assim, bem estranho de ver. E aí a gente tirou a caseína e o glúten da alimentação dele, e em cerca de 2 semanas a gente
fez a troca do leite, que também é um processo muito difícil para uma criança que é seletiva e gosta de um tipo E específico. gosto de leite, né? Uhum. Foi um processo bem demorado, foram fórmulas, a mãe testando fórmula, assim, foi uma mãe maravilhosa, ela testava fórmula, ó, calma, não deu certo, leite de coco não deu certo, eu fiz não deu certo, eu comprei não deu certo, leite de arroz, leite de amêndoas, tudo ela tentou. E aí, por último, a gente foi para uma fórmula específica que é R$ 280 a lata. E aí ela foi para o plano de saúde, enfim. Mas foi por um curto período que isso aconteceu. Quando essa criança, esse intestino dela começou a desinflamar, que essa caseína começou a sair do organismo dele, esse glúten, que a gente entrou com o probiótico, o pré-biótico e o ômega 3, a modulação intestinal para o intestino da criança, a criança começou a reagir melhor nas terapias. O menino dormia a noite inteira, o menino não chorava, o menino não resmungava, o menino começou a querer falar de uma maneira que ele não falava. Então, assim, para você ver, para você ter noção até onde o intestino é capaz de mudar essa criança, né? Então, quando a gente fala da seletividade alimentar, a gente precisa olhar não só a questão sensorial e comportamental, mas a questão fisiológica. E se é uma criança que não consegue mastigar, será que essa criança tem consegue ter o tônus muscular, ficar com a cabecinha paradinha? Será que não é uma criança que, né, tende a ficar pro lado? Será que é uma criança que tem a musculatura do rostinho ali bonitinha? Será que é uma criança que tem uma dentição correta? Como que é a deglutição? Será que a língua dele faz o processo de ir para frente e para trás? Ela faz acompanhamento com fono? O que o fono fala? Como que é? Então,